eu gostaria de ouvir ela agora, assim como todos vocês, ela que é coach empresarial, especialista em estratégias de comunicação e oratória, superou, principalmente, isso é maravilhoso, que é uma superação. Superar um quadro clínico de bipolaridade, depressão e obesidade não é para qualquer um, tá? Autora do projeto Empreender para Viver com o método 7FIAA, ativação das 7 forças estratégicas empreendedoras para resgate de pessoas e transformação de negócios. Leide Reis, venha falar sobre comunicação empreendedora. Boa tarde, gente. Quero dizer para vocês que é uma alegria imensa, um prazer que não dá para descrever estar aqui com vocês. Como ela já me apresentou, eu sou Leide Reis, venho da Bahia. Antes de começar a falar do meu trabalho, eu quero falar para vocês sobre a importância da AGEB, hoje em Salvador, especialmente da dona Leni, que representa a AGEB lá para nós. Então, minha história foi lançada ano passado no livro Mulheres Notáveis 2, onde que eu conto, né, como foi que eu vivi o processo da doença psiquiátrica. Fui diagnosticada aos 16 com transtorno bipolar. Tive alta em uma ia com os meus pais. Depois eu retornei à minha vida. Nesse retorno a São Paulo, eu entrei na Petrobras, trabalhei durante um tempo, só que, novamente, a falta de cuidado, eu fui transferida para o Nordeste e eu tive uma segunda crise em 2005, e ali tudo que eu tinha construído foi por água abaixo e eu fui novamente para a casa dos meus pais. Chegou no momento que eu disse, eu não aguento mais, né? Eu estou resumindo porque a história está no livro, então quem quiser conhecer pode adquirir aí pelo Amazon, que fica mais prático, né? Mas aí eu parei e comecei a pensar a causa daquilo tudo, porque não era sempre que eu ficava doente, era um período, melhorava, voltava à vida, construía tudo, de repente tudo caía de novo. Foi então que eu comecei a estudar as causas. E então eu fui descobrindo aos poucos, né, que na minha infância eu não tinha tido acesso a uma alimentação saudável, nem um ambiente saudável, e também não tinha hidratação e nem a respiração, como disse a Ana Paula. E esses fatores, né, contribuíram para que o meu corpo ficasse ali inflamado. Foi fazendo o curso de inspeção de dutos que eu descobri que o mesmo mineral que compunha a célula, que fazia o equilíbrio da saúde mental, era um componente também do aço inox. E ali eu percebi que eu poderia melhorar a minha qualidade de vida se eu passasse também a nutrir o meu corpo de forma assertiva. E foi assim que, em 2020, eu tinha chegado a 125 quilos, numa depressão terrível, mãe de filhos gêmeos, e o pai dos meus filhos foi embora, e eu descobri que ele estava morando com outra pelo Instagram. Então, eu cheguei num ponto que ou eu tomava uma decisão, ou eu dali não saía mais. Só que eu tinha 3 filhos pequenos, 3, e eu decidi empreender para viver. Peguei meus filhos, botei no carro, vim para Salvador, sozinha, em plena pandemia, sem dinheiro, e aí eu disse, o que eu vou fazer agora? Sem dinheiro, sem um companheiro para me ajudar, com 2 filhos de 6 meses, um casal de gêmeos e um menino de 4 anos. Não podia sair para trabalhar, não podia sair para estudar, tinha que ser viver. E aí foi que eu comecei a desenvolver a comunicação empreendedora. Eu percebi que, como vidraceira, eu não podia ir para a rua, mas eu podia fazer a parte de artesanatos com vidros. E eu comecei a usar os cacos do vidro temperado para construir peças artesanais. Aquelas peças eram vendidas e, com isso, eu ia transformando em renda para sustentabilizar a minha casa. Como durante o dia eu não tinha como, né, fazer isso, porque tinha que cuidar deles e o vidro era perigoso, então eu esperava eles dormir e à noite eu fazia. Então, para que eu não pegasse no sono, eu comecei a acompanhar as aulas de coach, de treinamento comportamental, porque estava tendo muito na pandemia. E foi aí que eu desenvolvi a estratégia de trabalhar pela internet. E eu fui me aprimorando nisso, né? Com o acompanhamento de uma coach, que também é de mudança de hábitos, eu fui mudando os meus hábitos alimentares e comecei a implementar respiração, hidratação,
atividade física, mas principalmente a mudança do padrão mental. Então, todos os dias eu criei uma estratégia de acordar 4 horas da manhã para estudar e aplicar. Tudo que eu estudava, eu aplicava. E aí eu comecei a perceber que as mudanças estavam acontecendo. Meu corpo começou a emagrecer, eu já não tinha mais tanto desespero diante das situações, e eu comecei a transformar aquela situação que parecia ser o fim em uma situação de resgate. E foi então que, buscando sempre, né, entrava no Instagram, começava a pesquisar, olhar os perfis. Quando eu via um perfil que poderia ser ali um cliente, eu entrava em contato, eu dizia, olha, seu Instagram está assim, está assado, o que você acha da gente dar uma melhorada? Essa pessoa vinha e eu ia fazendo. E foi assim que eu desenvolvi as... Só que ainda era muito pouco, porque era R$ 35 a missão. E eu tinha uma despesa muito grande. Fui fazendo também outra atividade, né? Porque muitos comércios fecharam por conta da pandemia, mas outras pessoas perderam o emprego e começavam a precisar empreender. Aí eu descobria quem tinha coisas para vender, quem precisava comprar, e eu fazia o intermédio, e ali eu tirava a minha comissão. Também descobri que dentro dos presídios tinha muita gente fazendo crochê, e essa produção estava encalhada porque não tinha quem comprava. Aí eu fazia a mesma coisa, entrava em contato com os desfiles de moda, os eventos que tinha na cidade, fazia a propaganda, as famílias iam lá e buscavam, e eu tirava a minha comissão. Também descobri que existia uma forma de fazer artesanato com porcelanato líquido. E assim eu desenvolvi 5 fontes de rendas estratégicas, sem precisar sair de casa, sem deixar meus filhos, e, ao mesmo tempo, gerar sustentabilidade. Só que a mim já estava resolvido. Só que dentro da minha comunidade ainda havia muitas pessoas que estavam na mesma situação que eu e que não tinham encontrado uma solução. Aí eu passei a treinar essas pessoas. Essa comunicação estratégica empreendedora, ela só começou a dar resultado a partir do momento que eu passei a usar as forças estratégicas, né? Então, assim, o que é as 7 forças estratégicas? Você tem um problema, você vai respirar e você vai se conectar com a sua essência. Seja lá qual for a sua crença, você vai fazer uma oração. Essa oração feita, você vai trazer para a razão. Colocou na razão, está tudo ok, você traz para a emoção. Através da energia que essa emoção vai lhe dar força para que você possa entrar em movimento. Você precisa ter um corpo que sustente a força da fé, a força da mente e a força da emoção, para que você possa entrar em movimento. Uma vez que você conseguiu essas 4 forças, você precisa da 5ª força, que é o recurso financeiro para poder se movimentar. Temos todas as 5, agora você precisa de relacionamentos para que você possa administrar o resultado dessas 6 forças. E aí é onde que você constrói um ambiente sustentável e de forma saudável. Observe que o meu problema, ele começou no ambiente, porque minha mãe precisava sair para trabalhar fora e nos deixava aos cuidados de outras pessoas. Essas outras pessoas também tinham suas ocupações, e a gente ficava ali exposto, e me tornei alvo, né, de abusos sexuais desde os 9 anos de idade. Automaticamente, a escassez do alimento e mais os recursos para a sustentabilidade do corpo, adoecia o corpo. Então, foi percebendo aquilo que tinha me atingido que eu decidi criar estratégias para que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Então, hoje, o que eu faço, né? Eu peguei a minha história, coloquei no livro, lancei esse livro em 6 países, com lives e comunicação. Esses países, eles hoje lê Mulheres Notáveis 2, porque nós temos a Glória na Suíça, tá já? Esse aqui. Pronto. Então, gente, possam entender o que traz Mulheres Notáveis 3, vocês precisam ler esse. Porque aqui tem a minha história, Mulheres Notáveis, traz o ambiente que causou essa história. E, além disso, né, esse livro, ele traz uma proposta de resgate de pessoas e transformação de vida, porque deste ano
nós colocamos história de mulheres que passaram pelo que nós passamos e conseguiram superar. Então, a inspiração que nossas mães, nossas avós nos trouxe, também faz com que a gente reflita nos recursos que a gente tem. E aí, o que eu fiz? Usando essa estratégia, coloquei minha história aqui. Esse ano, eu trouxe mais 6 mulheres de pontos diferentes do mundo. Hoje, nós temos África, Europa e Brasil. E, além disso, temos ainda a minha sobrinha, que é uma criança. Então, eu conto o que eu vi da minha janela, que foi a situação de 18 anos que eu presenciei na minha comunidade. A minha sobrinha conta o que ela vive na comunidade e a proposta que nós trazemos para os órgãos que são responsáveis e que podem ajudar nessa mudança. Então, eu tive um atendimento dentro de um serviço público, que eu não vou dizer que foi errado, mas eu vou dizer que poderia ter sido melhor. E isso eu gostaria de ver mudado. Porque quando você trabalha com empatia, quando você trabalha com um propósito de vida, você tem uma capacidade melhor de compreender o que está por trás do problema e gerar a melhor solução. Então, as 7 forças estratégicas significa dizer, para o empreendedorismo, você pode ativar o seu poder da visão, audição, olfato, paladar e o toque. Então, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, se você não tem essa capacidade de ativar esses 5 sentidos, dificilmente você vai conseguir os resultados que você precisa. Hoje, no Brasil, nós temos 854 mil empresas que fecharam as portas. Temos um número triste de 995 mulheres que já sofreram feminicídio, ou seja, 995 percas de mães de família que deixaram seus filhos órfãos. E essas mulheres, elas foram mortas por aqueles que um dia foi o amor da sua vida. E por que não sai dos relacionamentos? Por que a gente continua morrendo? Por que a gente continua ali sofrendo as humilhações? Porque muitas dessas mulheres não acreditam ser capazes de sustentabilizar a si e aos seus filhos, porque não aprendeu a empreender para viver. O Empreender para Viver hoje tem mais de 400 mulheres que já conseguiram alcançar no Brasil e fora do Brasil, através da comunicação empreendedora. Eu trabalho a pesquisa, eu olho para ela e eu digo, o que você sabe fazer? Eu sei fazer crochê, então vamos fazer crochê para você sair desse lugar e se tornar uma mulher livre. Quando eu falo que é possível a gente se resgatar, é porque um dia eu fui essa mulher e um dia eu passei pelo que eu passei. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela fé que eu tenho, e a dona Leni, que foi a pessoa que teve coragem de colocar em um livro a história de uma improvável que se tornou provável. Também honra a escritora Rosane Mendes, que foi quem escreveu. A Rosane, ela foi diretora de um manicômio por 10 anos, então a gente costuma dizer que ela conhece a realidade por administrar e eu conheço a realidade por ter sido usuária. Dentro da gestão dela, ela presenciou mais de 15 homicídios, tanto de internos como de funcionários. Então, a gente está num caos, porque a gente não tem mais, ninguém sabe mais quem é que precisa de cuidado, se é o paciente ou se é o cuidador, porque estão os dois sofrendo. Então, a gente fica num estado de frustração muito grande, porque você tem uma formação, você estudou por anos para ajudar, e você está vendo crianças se suicidando com 9 anos. A gente está vendo os casamentos não se constroem mais, a família parece que perdeu o valor. Por que nós não mais usamos esses sentidos? Não olhamos mais nos olhos das pessoas? Não ouvimos mais ninguém? A gente não sente um cheirinho, a mãe faz uma comida com todo carinho e o filho passa reto como se tivesse, porque a cabeça dele está focada no jogo, está focada no último lançamento aí, e ele não percebe o que ele tem no próprio ambiente. Por que nós não abraçamos mais as pessoas? Lembra que na pandemia, quantas vezes levantamos as mãos para dar o último adeus. E agora que a gente não tem mais, a gente não toca, a gente não mais. Então, gente, é preciso que a gente olhe
para aquilo que está ao nosso alcance. E não deixe sair sem que antes você transforme a vida de alguém. Eu não entro numa live sem antes eu deixar aquela pessoa acreditando que aquela live que ela está fazendo tem um sentido na vida de alguém. Eu não vou nos lugares para ocupar um lugar. Eu vou para ocupar um espaço, não na vida do outro, mas na minha vida. Eu vim até Sinop. O voo foi cancelado, meu sapato perdeu o salto. Eu cheguei aqui, eu ainda não dormi, né? Mas é uma alegria tão grande poder olhar no olho de cada um de vocês, porque para mim não importa a quantidade, mas sim a qualidade de quem está aqui na minha frente. Para mim importa, né, que nós conseguimos realizar esse evento. Onde quer que tiver uma agebiana, a gente sabe que tem um movimento pela libertação de outras mulheres. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu tenho meu projeto de empreender para viver, não tenho pressa de ficar bilionária, porque eu sei que eu vou ficar, mas eu prefiro caminhar no meu passo. Já estamos? Porque eu sei que, dessa forma, eu não vou caminhar sozinha, e eu vou levar comigo todas aquelas que um dia também sonharam em empreender para viver. Gratidão, gente. Gente, quem disse que vai demorar para ela ficar milionária? Não vai, não? Vocês não concordam que isso vai ser rápido? Vamos mudar mais essa chave aí. Vai ser rápido, sim. Eu tenho certeza que quem faz diferença na vida do outro, eu acho que é o ponto primordial para você fazer qualquer coisa na sua vida. Né? Tudo que a gente faz, que a gente usa como profissão aqui, são mecanismos para a gente ganhar dinheiro e sobreviver nesse planeta Terra que a gente precisa estar. Né? E, por coincidência, às vezes está com os nossos talentos conectados. Mas deixar um testemunho e fazer com que isso transforme a vida de outras pessoas, para elas saírem de onde elas estão e fazerem um movimento de serem maiores, ou melhor, serem aquilo que elas nascerem para ser, isso sim é o real propósito da vida, né? Mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa querida Leide, esse projeto lindo. Lene? Mais uma vez, eu tenho a incumbência de anunciar a próxima palestrante, então já vou aproveitar o microfone. Nós só temos mais uma fala e aí nós encerramos a nossa terceira talk. Eu gostaria de ver no rosto de vocês se vocês gostaram do dia de hoje ou não, né? Então, valeu a pena estar aqui hoje? Joia. Gente, se eu começar a falar, eu vou dar mais uma palestra aqui, porque tem muito para desenvolver o que a Leide falou. Mas ela terminou com a frase, é muito interessante isso, eu não tenho pressa de ficar bilionária porque eu tenho certeza que eu vou ficar. E eu precisei lançar a mão da minha agenda para ler a senha e conectar ali a nossa conexão, e dentro da minha agenda tem esse bilhetinho aqui que ele caiu, ele estava ali agora na passagem, eu pisei nele. E nesse bilhete que eu carrego comigo dentro da agenda, lê o que está escrito, você. Eu sou abençoada, eu atraio dinheiro e sou rica. Na verdade, gente, eu sou muito rica já. Eu sou muito rica, porque ninguém chega a Sinop de patrocínio assim não, viu? Então, assim, ó, eu pisei nele, passei, eu li esse bilhetinho. Mas o que isso tem a ver, gente, com o dinheiro? A Leide falou uma grande verdade. Muitas mulheres não se libertam porque não têm independência financeira. E o primeiro passo para a liberdade feminina de qualquer pessoa é a independência financeira. Ah, dinheiro é sujo, não é? Não. O dinheiro é dignidade, porque ele compra tudo. Ele compra a passagem, compra tudo não. Ele compra a passagem, ele compra muita coisa. Ele só não compra a vida eterna. Essa nós não compramos. Não adianta termos dinheiro que essa não vem. Mas a história da Leide, eu jamais imaginei que ela estivesse num palco, no nosso evento, quando eu, nas madrugadas, que sou eu que reviso todos os textos dessas coletâneas, eu li a história da Leide e disse, nossa, essa mulher existe?
ela passou por isso de verdade, está aqui no volume 2. O volume 1 foi em 2022, volume 1 de Mulheres Notáveis, volume 2, e o volume 3 é esse aí. Nesse volume 3, a Leide trouxe 10 mulheres de Angola, né? Tem a história delas que uma conta da outra. São histórias inspiradoras, impactantes. Entre elas, aquela mulher que foi jogada na rua com filhos e hoje é proprietária de uma instituição financeira, de um banco. É proprietária de uma mulher, sozinha. Dona do banco. E assim, né, o que eu pude perceber com Angola, eu comecei a estudar as crenças, as limitações, né? Angola é um país que ele acabou de sair da guerra. Então, é um país que ele está muito ainda tomado pelo medo, pela escassez. E essas mulheres, elas ficaram sozinhas para os seus maridos ir para a guerra. E aí eu comecei a estudar o comportamento dessas mulheres e chegamos à conclusão que elas empreenderam para viver, literalmente falando. Então, nós temos 40% da nossa população de Salvador africana. E eu quero que Dona Leni vá para lá. Agora eu fui multada. Leide, muito obrigada, tá, querida, pela sua presença e pela sua fala. Obrigada. Gente.